Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá abriu oficialmente as atividades que lembram o Dia da Água, celebrado na próxima terça-feira. Alistamento militar agora poderá ser realizado via internet. Programa de hidroterapia que trabalha com mães e bebês vem atraindo atenção na Unesc. No esporte, Tigre tenta esquecer o revés diante do Joinville e se prepara para encarar o Internacional de Lages na próxima segunda-feira. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 18 de março de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Dia da Água será comemorado na próxima terça-feira. Hoje, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá iniciou um roteiro que será composto por uma série de atividades que lembrarão o tema. O encontro de hoje foi realizado na barragem do Rio São Bento, em Siderópolis. No dia 22 deste mês é comemorado o Dia Mundial da Água. No entanto, os trabalhos de conscientização começaram mais cedo. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá há anos estudam a bacia, que passa por 16 municípios da região sul de Santa Catarina. O plano de bacia hidrográfica do Rio Araranguá está pronto, foi concluído no final do ano passado. Nós temos 6 grandes metas e 33 ações, e entre essas 33 ações, 12 prioridades. Então é aquilo que a gente diz, nesse momento a gente quer que a comunidade se empodere dessa ferramenta que é o plano de bacia e que a gente, ao longo desse período de tanto esforço das entidades que fazem parte do comitê, que essa ferramenta fique à disposição da comunidade para que a gente consiga fazer uma boa gestão dos recursos hídricos. A barragem do Rio São Bento é uma das maiores estruturas da região sul de Santa Catarina. Além do abastecimento para os moradores, ela tem um fator fundamental para o cultivo agrícola. A barragem é um grande empreendimento, uma das maiores obras de engenharia que nós temos aqui na região sul, que ela tem a capacidade de armazenar 58 hectômetros cúbicos de água. Isso representa 58 bilhões de litros de água que nós temos armazenado aqui, que ele não se destina única e exclusivamente para abastecimento humano, mas também para a risicultura, que nós temos uma grande quantidade de risicultores ajusantes do nosso empreendimento aqui. Na região existe um intenso cultivo de arroz, sendo que nos municípios entre Nova Veneza e Forquilinha possui uma área de mais de 3.000 hectares dedicadas ao cultivo. O comitê criou algumas alternativas para diminuir o número de água utilizado na safra, como realizar o plantio mais cedo e diminuir o volume de água. Fatores que apresentam uma diminuição na safra de 2014, onde foram utilizados 25 milhões de metros cúbicos para o plantio de arroz. Já na última plantação, foi reduzido para 20 milhões de metros cúbicos. A conscientização de toda a população é um dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo, que tem diversas metas ainda para cumprir. As principais é trabalhar no sentido de recuperar aqueles espaços, aqueles rios que já estão muito poluídos, né? E aí o plano identificou esses locais e que aí demandam muito também recurso econômico, né? De fazer um trabalho de recuperação. Alguns setores já têm trabalho de recuperação, algumas boas práticas já vêm acontecendo, mas principalmente a gente quer fazer um chamamento para a comunidade da bacia, no sentido da gente trazer a responsabilidade social e ambiental de não impactar mais a nossa bacia. E daquilo que foi a função do comitê, de pressionar os governos de município, a sociedade, para que faça o saneamento, para que não polua mais, e que a gente trabalhe bem uma educação ambiental que não custa dinheiro, mas que no nosso entendimento resulta num ganho muito grande para o meio ambiente se cada um puder fazer a sua parte e ter a responsabilidade de que jogar lixo em local errado é muito problemático para a água, para a qualidade da água de qualquer bacia hidrográfica no mundo. Algumas dessas metas se tornam verdadeiros desafios. Esses rios poluídos com certeza é o principal desafio do comitê, mas também o comitê tem um desafio muito grande de que a gente não tenha mais
problema de secar a nascente, porque também a gente tem que recuperar a água, mas garantir que nenhuma nascente mais seque na nossa bacia hidrográfica. E a gente tem dito que tudo que se fez de errado com relação à água chega, né? Nós temos que vamos ter que ser conscientes e compreender que a partir de agora, seja a nossa bacia hidrográfica, seja no nosso planeta, está na hora da gente ter a responsabilidade de cuidar bem desse insumo precioso que é a água. E qualidade da água, com certeza, se a gente tiver condições de cuidar bem da água, nós vamos ter continuidade da vida. Senão nós podemos comprometer, inclusive, a vida dos seres vivos que vivem nessa bacia. Depois do desastre em Mariana, em Minas Gerais, fica a preocupação para os moradores que residem próximo à barragem. Mas o engenheiro civil afirma que existe um monitoramento 24 horas para evitar qualquer possível desastre. Esse empreendimento ele tem um monitoramento 24 horas, ou seja, nós temos operadores técnicos aqui e capacitados também que fazem esse monitoramento durante 24 horas. Então, o monitoramento técnico em si, ele está full time e durante todo esse período de trabalho da barragem, então nós temos esse monitoramento. Com relação à implementação do programa de gerenciamento de risco, é que nós estamos faltando, que é a implementação via a sociedade e outras entidades públicas também, que é juntar todo esse pessoal para que seja feito o quê? Um passo a passo de quais ações a comunidade deveria tomar em caso de risco do empreendimento. O Exército Brasileiro apresentou uma novidade para os jovens que este ano precisarão se alistar. Agora o procedimento poderá ser feito de forma online. Os jovens precisam ficar atentos ao prazo para realizar o alistamento militar, já que neste ano tem uma novidade. O processo pode ser realizado virtualmente. Esse ano começa o alistamento pela internet, começa em alguns estados do Brasil, Santa Catarina, em alguns estados do Nordeste do Brasil também. O site é www.alistamento.eb.mil.br. Só com a identidade e o CPF o cidadão já consegue fazer. Ele vai entrar no site, vai colocar o CPF dele, vai colocar todos os dados lá e em seguida ele vai ser marcada uma data para ele entrar novamente no site para saber o dia que ele vai se apresentar na seleção. O novo modo de se alistar acontece de maneira simples e precisa apenas da carteira de identidade e o CPF em mãos. Aproximadamente 1.400 jovens se alistam anualmente em Criciúma, em Santa Catarina. É bem simples. Pede os documentos básicos, né, do cidadão, identidade e CPF basicamente. Tem um questionáriozinho médico com algumas perguntas simples para agilizar o processo para quando ele for passar pela seleção, passar pelo exame médico lá no quartel ou no local que ele fosse apresentar. Mas é bem simples, é bem fácil. O atendimento online está liberado apenas para alguns estados do país, como Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. O sistema passa por testes e, se for aprovado, deve ser oferecido para todo o Brasil. Esse sistema está basicamente em teste, uma adaptação ainda, né? Começou esse ano. No final do ano passado as coisas já começaram a mudar, já começaram a se encaminhar para esse novo sistema e agora está em teste em alguns estados para ajustar tudo para depois se espalhar pelo Brasil inteiro. A seguir, programa de hidroterapia que trabalha com mães e bebês vem atraindo a atenção na Unesc. A Unesc está chamando a atenção de mães e também de bebês da região. Um programa de hidroterapia é realizado uma vez por mês na universidade e vem ganhando a cada sessão mais adeptos. O Programa de Atenção Materna, Infantil e Familiar da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, tem o objetivo de trabalhar com as mamães desde o período gestacional até os primeiros anos do bebê. As ações acontecem através de palestras que envolvem a saúde até participações em hidroterapias.
Nós temos basicamente a união mãe, criação do vínculo mãe e bebê, então aumentar isso, a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande lá na frente, na formação, no desenvolvimento neuropsicomotor. Nós interferimos em algumas crianças com algumas dificuldades, com alguns atrasos no desenvolvimento, então a gente acaba estimulando essas crianças, melhorando o sistema respiratório. A água, a hidroterapia, ela favorece muito isso, melhorando o sistema cardiorrespiratório da criança, então fortalece. E já melhora o vínculo, melhora a atividade, a criança se torna mais esperta, mais dinâmica, mais colaborativa, aprende a socializar. A questão da socialização, as crianças entram dentro da piscina com a mãe, com um familiar, com outras crianças, com as acadêmicas do curso de fisioterapia, e isso melhora bastante a convivência. Então a gente tem crianças que muitas vezes têm essa dificuldade, a primeira vez que vai para a escolinha, ela não consegue interagir e integrar. Os nossos bebês que saem daqui do PAMIF, isso já é bem mais tranquilo, já tem um desenvolvimento bem melhor. As crianças aprovam todo este contato com a água e muitas delas só conseguem ficar à vontade quando estão lá dentro, como é o caso do pequeno Murilo, de 2 anos, que tem síndrome de Down, e os pais escolheram a hidroterapia como uma maneira de contribuir para o desenvolvimento. E parece que os resultados são visíveis. Fez muito bem, porque como ele tem a síndrome de Down, para a musculatura dele foi essencial. Porque hoje em dia tu vai levar uma criança em algum lugar, ela tem que estar firme para poder brincar, para fazer as coisas, as atividades todas que exige que uma criança hoje faz. Então foi muito importante a participação dele aqui na piscina na Unesc. A questão de musculatura foi incrivelmente, ele está muito forte, ele tem uma força nos braços e nas pernas ali que é incrível. Ele está muito bem nesse quesito, que é o que seria o desenvolvimento da piscina. E tanto é também no social. Na piscina ele está muito à vontade ultimamente. No começo ele chorava bastante, mas agora ele está muito à vontade. A hidroterapia é indicada para todas as crianças, já que os benefícios são muitos. No sistema cardiorrespiratório, nós temos a melhora da função pulmonar. A gente tem uma região aqui muito seca ou muito úmida, que tem uma predisposição grande às doenças respiratórias como o asma, as rinites. Então, as crianças que trabalham o sistema cardiorrespiratório, elas fortalecem através do exercício, da imersão. A imersão, ela promove uma melhora na função respiratória da criança. Então, a criança vai se sentir mais fortalecida e vai desenvolver menos doenças respiratórias e vai ficar mais familiarizada, mais social, mais afetiva. Nós tivemos já vários estudos e pesquisas que a gente já publicou e que trouxeram resultados como principalmente melhora no sistema cardiorrespiratório, melhora na afetividade, que a gente tem um curso de psicologia, que é nosso parceiro, que faz parte do PAMIF, assim como a enfermagem, a medicina, a nutrição, a odonto, e a gente faz esse acompanhamento todo. Então, as mães já dentro da barriga, com o bebê já dentro da barriga, a gente aumenta esse vínculo, porque ela aprende a se tocar mais, a sentir o bebê, depois no nascimento, e ele volta para a piscina aos 6 meses, que é quando ele terminou as vacininhas. Relatos sobre a melhoria na qualidade de vida é o que não falta. Diversos foram os casos que apresentam um diferencial depois da hidroterapia. Nós tivemos relatos, por exemplo, de crianças com atraso no desenvolvimento motor. O mais comum que a gente tem aqui é a síndrome de Down, que agora até a gente tem um dos bebezinhos que está no grupo que tem a síndrome de Down. Doenças como crianças prematuras, que é o caso do casalzinho de gêmeos que está aqui, que são crianças de 28 semanas, que desenvolvem muito, eles desenvolvem mais lento no seu tempo, e com a hidroterapia isso acelera muito. Então, assim, a melhora no aleitamento, a mãe consegue amamentar por mais tempo, a melhora da deglutição, do sistema gastrointestinal, então a criança se movimenta mais, ela faz exercícios que ela acaba tendo uma melhora no funcionamento. Agora o esporte. O Criciúma tenta esquecer a derrota do meio da semana sofrida para o Joinville. Como não joga no final de semana, o negócio é treinar para encarar o Internacional de Lages na segunda-feira. E para voltar a vencer, o tricolor contará com um reforço que estava defendendo a seleção brasileira sub-20. Marlon teve a oportunidade de adquirir experiência na seleção brasileira sub-20. Todo o conhecimento foi válido. Bom, fiquei muito feliz pela oportunidade de ter ido para a seleção. Acho que foram dias proveitosos, onde eu pude aprender mais no futebol. E procurei tirar o máximo de experiência lá para voltar bem para o Criciúma.
novas noções táticas de jogo, né, posicionamento, questões ofensivas quanto defensivas e algumas coisas novas que mais pra frente, quem sabe em outras convocações eu vou melhorar. Mas o jogador já deixou a seleção um pouco de lado e voltou a focar no Tigre, que tem o próximo duelo na segunda-feira diante do Inter de Lages. O adversário costuma sempre surpreender e a expectativa é que dentro de casa o Tigre mostre a sua força. A gente está em busca do título do retorno, né, para decidir com o Chapecoense. Vai ser um bom jogo e a gente espera ser com a vitória. Acho que o professor Cavallo deve falar comigo hoje ou amanhã para ver se vou jogar ou não, mas se jogar o Saci ou eu, o importante é a gente ajudar o Criciúma. Cada jogo tem sua história. O que aconteceu em Lages já passou, agora a gente tem uma nova oportunidade de fazer, quem sabe, um bom resultado segunda-feira. Mesmo quando estava na seleção, os olhos ficaram voltados para o Tigre e não teve como deixar de torcer. Eu ficava concentrado no quarto lá torcendo, gritando um pouco assim na concentração, mas torci bastante e foi muito bom ficar lá. A seguir, os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Bom, e para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos relembrar as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, manifestação contra a corrupção no Brasil foi realizada também em Criciúma. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 20 mil pessoas participaram da passeata. Eles têm que ir para a cadeia, eles têm que ser presos e nós vamos lutar para o nosso Brasil ser sempre um Brasil maravilhoso, o nosso país maravilhoso que nós amamos e nos orgulhamos. A audiência popular debateu segurança pública em Criciúma. Evento ocorreu na sede da Associação Empresarial da cidade. E o objetivo dessa audiência hoje, além de mostrar à classe política ao governo a apreensão da sociedade do sul do estado, é fazer com que a comunidade interaja mais com a classe política e o próprio governo do estado, a fim de que possamos chegar a um resultado dignamente coerente. Terça-feira, prêmio Doutor Honoris Causa foi concedido pela Unesc ao seu criador, o ex-prefeito de Criciúma, Rui Ilse. A gente está reconhecendo a obra que ele fez aqui, que ele criou a FUCRE, mas junto com isso ele é uma referência em todos os sentidos, como homem público, como cidadão, como pessoa, como cidadão ético, decente, né? Projeto Portinho Seguro aborda o trânsito entre as crianças das escolas da cidade. Programação foi realizada na SATIC. Mais do que nunca estamos percebendo a importância da educação, da aprendizagem significativa com os nossos alunos. Então, essa oportunidade de parceria com a Porto Seguros, a SATIC abriu os braços prontamente, porque é a oportunidade realmente de ensinar às nossas crianças a importância da paz no trânsito. Quarta-feira, Justiça determina que município, Estado e União quitem dívida de 11 milhões de reais com o Hospital São José. Ele não tem mais como manter os seus fornecedores e vai parar de atender pelo SUS daqui a 10 dias. Isso ele também não pode fazer porque ele é réu na ação. Ele não pode deixar de atender pelo SUS e deixar de atender público. Então isso é uma determinação, o Ministério Público vai comunicar ao juízo, porque o juiz já decidiu que o hospital não pode parar atendimento, para que novamente o hospital tome ciência dessa decisão judicial. No quadro Informe no Bairro, fomos até o Cristo Redentor. Moradores reclamam de obra pertencente aos serviços da Via Rápida que iniciou e não foi concluída. A gente tem lutado já há algum tempo, falado com a prefeitura, falado com os órgãos responsáveis, né, a respeito da entrada aqui. Há mais de 1 ano e meio a prefeitura veio, na verdade o governo do estado veio, está fazendo a obra da Via Rápida, mas ninguém toma providência. Foi feito, foi aberto buracos, foi tirado o asfalto para passar um canal de esgoto e foi deixado, né? Quinta-feira, durante posse do ministro Lula, Movimento Brasil Livre realizou uma manifestação em Criciúma. O povo aumentou a sua indignação, não aceitamos mais a Dilma no poder e não queremos
Lula como ministro. Essa manifestação, esse protesto relâmpago de hoje é para mostrar que não só os criciumenses, mas como o Brasil se revoltou. Servidores de Siderópolis estão em estado de greve. Terça-feira, a Assembleia definirá se os colaboradores irão paralisar as suas atividades. Siderópolis é um município que, além de em mesa nós não chegarmos a nenhum acordo, a proposta não nos chegou. Nós tínhamos dito para o prefeito que aguardaríamos até terça-feira. Então nós temos a Assembleia marcada para segunda-feira, às 5h30, e até lá estamos em estado de greve, com um ato marcado para terça-feira, e aguardamos aí. Temos hoje, temos amanhã, temos sábado, domingo, segunda, à disposição da administração de Siderópolis para chamar. Não queremos paralisar. Muito bem, e o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Grande abraço, uma boa noite e até segunda-feira. Tchau, tchau.